Quarta-feira, semana de Black Friday, 3 dias pro mês acabar. E eu tô onde? Aqui, gravando Café Mineiro. Tudo pra eu não furar esse episódio de hoje. Então, pega seu café, mas dessa vez pega um expressinho rápido pra gente ter essa conversa, porque a semana está uma loucura, beleza? O episódio de hoje vai ser um pouco mais filosófico e eu quero falar de duas coisas. A primeira delas, quais são meus maiores vilões, né, que mais dificultam a minha carreira, a minha vida empreendedora, e também quais são algumas das minhas filosofias aí de vida que me ajudam muito nessa minha jornada. Vai ser quase uma terapia em podcast, eu refletindo aqui. Inclusive, você aí que está ouvindo, me assistindo ou me ouvindo, você precisa me dar feedback. Se esse tipo de quadro faz sentido, ou que tipo de quadro você quer que tenha aqui, onde que eu tenho que aprofundar, onde que eu tenho que ser mais, sei lá, dá seu feedback aí pra mim. Pode ser tanto no ano no meu Instagram, pode ser no Instagram do GLA, pode ser no link que tem na descrição, ou pode ser aqui nos comentários do YouTube. Eu acho que o Spotify tem comentário também, não tem, Gustavo? Então nos comentários do Spotify, olha que loucura, nem sabia que tinha esse negócio. Então vamos começar pelo quadro. Que quadro é esse, inclusive? É o Sem Filtro? É o quadro Meus Maiores Vilões? Não sabemos. Vamos começar com esse quadro, onde eu trago o que foram esses vilões aí mais marcantes para mim. Talvez, inclusive é bem provável, que os meus vilões, né, que as brigas que eu tenho aqui não sejam as mesmas que as suas. Mas o que eu acho que é muito importante e interessante é que você tenha honestidade intelectual para refletir, né, para ter clareza de, cara, qual que é a briga que eu tenho que comprar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso lidar aqui e tudo mais, beleza? Então, por isso que eu falei que ia ser um pouco terapia, mas eu quero contar os meus vilões aqui. O primeiro deles é uma pouca inteligência emocional. Então, esse é um negócio que eu lidei muitos anos, porque eu era muito impulsivo, muito reativo, e isso acabava me prejudicando muito porque gerava muito mais atrito do que o necessário e que de fato ajudava em alguma coisa, né? Então o que acontecia muito? Eu vi uma situação, né, que saía do previsto ali, já ficava puto rápido, não entendia direito o negócio e já saía dando esporro, brigando, tentando resolver e tudo mais. Porque eu gosto de resolver as coisas. Mas eu não dava o tempo para eu resolver as coisas. Então eu acabava sendo muito estúpido e gerava mais problema do que eu resolvia. E duas coisas aqui me ajudaram a melhorar esse negócio. O primeiro, eu comecei a receber feedbacks do meu time, com uma certa frequência, inclusive. Que tem uma dica importante. Você recebeu o feedback uma vez, você não precisa aceitar ele imediatamente. Você pode refletir, você pode ver se faz sentido e tal. Mas quando você recebe uma segunda, uma terceira vez, você, assim, vale a pena, de fato, você absorver aquele negócio. E aí você escolhe se vai querer resolver aquilo ali ou não. Mas que você tem que absorver aquilo ali, eu acho que é importante. Então, o time começou a me dar feedback nesse sentido, mas o que mais mexeu comigo, puxando da memória aqui, foi porque eu comecei a perceber que em muitas situações eu errava e eu ficava arrependido. Então, por exemplo, eu vi uma situação, na intenção de resolver rápido, né? Eu não pegava a história inteira, já dava uma chapuletada em alguém, e aí eu ia entender o que aconteceu, e até podia ser que a pessoa estava errada e tal, mas não daquela forma como eu tinha interpretado as coisas. Então, conclusão aqui da história, que eu fui percebendo. Eu entendia que eu não estava sendo justo, né? E aí eu ficava arrependido. Então, quando eu vi que isso estava acontecendo, eu falei assim, velho, essa sensação de arrependimento e tal, ela é muito ruim. Ela é necessária, mas ela é muito ruim. Eu não quero sentir isso de novo. Então, como que eu não sinto isso, né? Como que eu não trato alguém mal, logo não fico arrependido e tal. E aí que eu entendi que basicamente toda história tem 3 lados, né? O meu, o da pessoa e a verdade, que muitas vezes está no meio do caminho. Então, se alguém do time também me traz uma situação do tipo, mas fulano fez isso, antes de eu já ficar puto, o que eu lembro? Toda história tem 3 lados.
tem do fulano, do ciclano e provavelmente a verdade que está ali no meio. Então, o que virou meu protocolo aqui para lidar com essa história, né? É não agir quando eu estou emocionado. Então, às vezes eu ainda fico puto, qualquer que seja a situação, vi alguma coisa, alguém me trouxe alguma coisa, eu espero, não ajo imediatamente. Só de fazer isso e evitar essa impulsividade ajuda muito. Peço para essa pessoa me explicar, e aí, ela explicando, muitas vezes eu vou ter uma perspectiva que eu não tive, e aí eu já tô calmo também. E eu vou lá e dou o feedback. O feedback pode ser duro, mas ele não pode ser emocionado. Eu acho que esse foi o ponto para mim. Esse ponto eu acho que eu controlei muito bem, acho que está 90% aí dominado. Meu segundo vilão, e essa é a minha luta constante, mas que eu acho que está razoavelmente controlado também, é a vaidade. E quando eu faço meu trabalho ali de entender de onde que veio isso, eu acho que uma das principais causas ali é lá de trás, porque eu sempre fui um moleque pobre que estudava na escola de playboy. Então, eu acho que a autoestima sempre ficou abalada por em algum sentido aqui. E aí, desde que eu comecei a criar conteúdo, a ajudar as pessoas, ter um crescimento legal de carreira, alcançar alguns cargos, algumas dessas coisas aí, eu sou seduzido pela vaidade diariamente. Porque, não vou mentir pra você, ter gente, cara, consumindo seu conteúdo, te elogiando, te admirando, te agradecendo, você entendendo que de fato você tem um poder de impacto na vida das pessoas, é muito bom. É muito bom mesmo. Entre essa sensação muito boa e você passar a se achar muito foda, inclusive mais foda do que você realmente é 2 palitos, é rapidinho, né? Então, quando eu olho para o passado, eu vejo que várias das decisões ruins que eu tomei foram por causa de vaidade. Eu vi eu gastando dinheiro com coisa que eu nem achava tão importante assim para sustentar uma certa vaidade. Eu passei a estar em ambientes que não era que eu curtia por causa de vaidade. Então, esse é um cuidado que eu tenho. Hoje eu acho que está razoavelmente controlado, mas que se eu der mole, ela vai aparecer. Porque sempre vai ter gente chamando para eventos, sempre vai ter gente chamando para café, para podcast, elogiando, pedindo coisa. Então, se você não tomar esse cuidado, eu, pelo menos, acabo sendo consumido. Então, um cuidado grande que eu tenho aqui. E, por fim, meu terceiro grande vilão, esse é o meu maior vilão atualmente, é a coisa mais difícil para mim, que é um volume, uma avalanche de ideias que vem na minha cabeça constantemente. Então, eu tenho bastante ideia, e eu acho que isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Bênção porque, de fato, vem muitas ideias boas no meio do caminho. Maldição porque uma atrapalha a outra, né? Então, eu vi um vídeo esses dias, um Reels, eu não faço a menor ideia de quem seja, então me desculpa fazer um quote de você aqui, mas ele falava que existia 2 tipos de empreendedor, e um desses tipos era esse empreendedor que a cabeça estava sempre intensa, sempre cheia de ideias, sempre olhando para o lado e tal, e que no fim era o tipo do empreendedor que era mais difícil de prosperar. Porque quando ele começava a engrenar em alguma coisa, já vinha uma outra ideia, e uma outra ideia, uma outra ideia. E essa é a história da minha vida. De fato, assim, no GLA e no Merlin, então repara que já são 2, não uma só, é super difícil organizar essa história e eu tenho que tomar muito cuidado com produtos, com mais ideias e tudo mais. Então, assim, eu preciso controlar esse impulso e essa intensidade de fazer as coisas aqui. E aí, sendo bem sincero, como é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, eu acho que o melhor recurso que eu tenho são os sócios. Porque os sócios nessas empresas são os que mais me ajudam a equilibrar essa história toda. Para mim, eu acho que é o contraponto. Enquanto eu sou a pessoa que tem bastante ideia, eu preciso dos meus sócios muito mais dando direção, controle, refino. Então, eu ter essa clareza de entender que é algo bom e ruim ao mesmo tempo e que eu preciso de gente para me ajudar, aí minha vida fica melhor. Ainda é super difícil segurar essa energia toda, mas ter essa consciência de quando que é hora de acelerar e quando que é hora de pisar no freio, para mim é muito, muito, muito importante. Bom, como eu disse, talvez você não tenha os mesmos vilões que eu, talvez você se identifique comigo de alguma forma, mas o mais importante é o processo de olhar para isso e entender qual que é a grande treta que você quer resolver, porque às vezes demora anos para de fato conseguir resolver esse negócio direito. Agora que falamos dos nossos vilões aqui, vamos falar do que são 6 filosofias, princípios, regras, sei lá,
de vida que me dão muita paz hoje, que me ajudam muito no dia a dia, né? Da onde que vem essa lógica? Ela vem de duas grandes coisas, duas grandes escolas aqui. A primeira é do Ray Dalio, que tem um livro que chama Principles, que eu já repeti muitas vezes, e o que ele fala é: quando você tem princípios claros das coisas, o processo de tomada de decisão fica muito mais fácil, né? Então eu tento ter uma série de princípios e de coisas que eu acredito ali, que, cara, quando chega uma situação, eu passo aquilo ali num processo mental e tudo é mais rápido. Junto disso, eu acho que muita cultura da RD e do Eric de ter muito playbook para as coisas, de documentar, de ter clareza. Então eu tendo a ser bem chato com essas coisas, né? 6 coisas hoje que me ajudam bastante. A primeira delas é entender que a vida é difícil mesmo e que vai ter problema o tempo inteiro. Então, eu acho que essa é uma visão um pouco estoica da coisa ali, né? De preocupar com as coisas que a gente consegue controlar e tal. Mas tem um vídeo do Joko, eu acho, que chama Good, né? E ele fala como lidar com situações ruins. E essencialmente o que ele coloca que é muito legal é que a resposta tem que ser, na cabeça dele, good. Então é o nosso, tá bom, né? Então se eu já entendo, que se eu já começo o meu dia sabendo que vai ter um tanto de pepino, um tanto de problema, né? E que o que eu preciso fazer é passar por esses problemas, hoje eu tenho uma postura, que é o que eu falei no bloco anterior, de ser menos emocionado. Então, toda vez que aparece algum pepino, ao invés de eu ficar sofrendo muito e tal, eu respiro fundo e falo, tá bom, beleza. Como que eu vou lidar com esse negócio, né? Então, a forma como a gente enxerga o problema e lida com o problema, às vezes é mais importante do que a solução do problema em si. Então, essa é uma primeira coisa que, na minha cabeça, já me ajuda muito. Chegou, eu já começo o dia, beleza, hoje vai ter um tanto de pepino, eu não sei quais vão ser, mas vai ter um tanto de pepino. Quando o pepino chega, eu falo, tá bom, como que eu lido com ele aqui, né? Às vezes é um pepino maior, às vezes é um menor, e aí a gente precisa lidar com isso, faz parte do jogo. A segunda coisa, uma frase que eu repito muito, seja na empresa, na minha vida, que é: cada um faz o que quiser da vida, desde que não me enche o saco. Isso mudou muito a minha vida, porque eu tentava muito imprimir o meu jeito de ver o mundo, as minhas ambições, o meu jeito de trabalhar, nas pessoas, né, na minha família, nos meus amigos e tal. E, cara, cada um tem um contexto de vida, cada um acredita numa coisa, cada um quer uma coisa. Então, hoje eu não quero imprimir minhas vontades em ninguém. O que eu quero fazer é o seguinte, né? Eu tenho meu objetivo e aí você faz o que você quiser, desde que você não atrapalhe meu objetivo. Se o que você quer tá interferindo aqui, aí pra mim é ruim e aí a gente vai ter uma conversa. Mas essa é uma filosofia boa porque, velho, eu estou cagando pro que você que está ouvindo aqui quer fazer. Às vezes você não concorda comigo, às vezes você tem um contexto de vida diferente. Como que eu vou saber? Eu não vou saber, né? Talvez a dica que eu vou dar aqui vai servir pro fulano, mas não vai servir pro Beltrano. Então, essa filosofia de, cara, faz o que você quiser da sua vida, só não me enche o saco, ela é muito boa, me dá uma paz de espírito gigante, eu recomendo que você adote ela também. Então não importa o que a pessoa está fazendo, não importa o que são as escolhas dela, se a ambição dela é maior ou menor que a sua, se as crenças dela são diferentes da sua, não te enchendo o saco, tá tudo certo. Terceira coisa, nenhum princípio, uma regra, é só uma decisão que eu tomei, que é de eu não acompanho notícia. Eu não inventei isso, eu não lembro de quem que eu ouvi isso uma vez, mas pra mim foi muito claro. Ele falou assim, cara, talvez o Tim Ferriss, talvez tenha sido ele. Ele falou assim, eu não... A maior parte das notícias, você não tem controle e você não pode fazer nada em relação a ela. E a maior parte delas simplesmente não é importante. Então, a minha lógica, e você não precisa concordar com ela, é que eu não quero gastar cabeça e energia com o que não importa pra mim. Ah, menino, mas como é que você vai saber o que está acontecendo no mundo? Eu não vou saber o que está acontecendo no mundo. Ah, mas e se tiver alguma coisa muito importante que afeta o seu trabalho? Aí vai chegar para mim. Por quê? Porque os grupos que eu tô, meus funcionários, meus amigos, as pessoas que eu sigo, querendo ou não, comentam aquele negócio. Vou te dar um exemplo bem simples. A história do rebranding da Jaguar. Você deve ter visto 200 posts sobre isso, todo mundo querendo dar sua opinião. Caguei. Ah, mineiro, mas você, um profissional de marketing... Não, eu vi o vídeo... Vi meia dúzia ali de post, a Bia Guarese falou as coisas dela, eu respeito, né? Concordo, respeito, achei legal. A Guta também falou as dela, vi outras pessoas falando umas merdas, mas no fim,
chegou até mim. Então eu não fico acompanhando o G1, não fico acompanhando nada. Chegou até mim, eu olhei e falei assim, cara, isso aqui não muda nada na minha vida. Ah, mas você pode aprender as lições da Jaguar? Tá bom. Aí daqui a pouco... Por que agora começa a ter a teoria da conspiração? Ah, ó, eu vi, porque chegou até mim de novo, né? Não sei o que da Jaguar com a Apple. Sei lá, velho. Aí tem outra que não, na verdade é todo um plano para chamar atenção. Sei lá o que vai ser. Assim, o que a Jaguar tá fazendo não muda em nada para mim. Talvez eu acompanhar por cima ali o que é esse rebranding se vai dar merda, se não vai, se vai ser incrível, se não vai. Ok. Mas não gasta energia, não muda nada na minha vida, então simplesmente eu não boto a cabeça nisso. Ah, mineiro, mas você é um alienado. Tá bom, talvez eu seja mesmo. E daí? Né? No fim das contas, e você não precisa ser não tô falando que você tem que seguir. De novo, você faz o que você quiser da sua vida, só não me enche o saco. Então, assim, hoje a minha parada é, eu quero fazer minhas empresas crescer, eu quero cuidar da minha família. Então são as duas coisas que eu me preocupo de verdade. E, por incrível que pareça, o rebrand da Jaguar não vai afetar em nada isso aqui, beleza? Ah, mas saiu a lei da PEC do não sei o quê, vai afetar meu trabalho? Não vai? Se for afetar meu trabalho, eu presto atenção. Se não, caguei. Ah, mas você... Não importa. A filosofia é essa, bota energia onde que eu acho que eu vou contribuir, muda as coisas que estão em volta de mim. Ah, mas você é um egoísta. Tá bom, então beleza, acho que se eu quiser, não tem problema, beleza? Mas... eu gasto muito menos energia com essas coisas mundanas que não vão fazer a menor diferença. Quarta coisa, vai ter uma newsletter que é não tenho vergonha de estar certo. E isso aqui é uma doideira. Assim, as pessoas, elas têm muito medo de desagradar os outros, até quando elas estão certas. Então, tem dois casos, né? Um genérico e um que aconteceu semana passada. O genérico é pensar, às vezes alguém está te devendo dinheiro, falou que ia pagar tal data, não pagou. O que você faz? Você fica com vergonha de cobrar. Você fica, olha, fulano, veja bem, mas será que eu mando de novo? Porra, a pessoa tá errada, ela tá te devendo dinheiro, ela que tem que estar com vergonha. Então você não precisa ser um babaca, você não precisa ser desrespeitoso, mas, pô, fala assim, fulano, olha só, a gente combinou tal data, cara, eu preciso que você honre o seu compromisso, eu honrei o meu aqui, e se tiver algum problema, me avisa, pra gente alinhar a expectativa, mas assim... você combinou comigo tal data, não tá rolando. Beleza? Se você não faz isso, se você fica com peso na consciência, tem medo de desagradar alguém, pensa, você tá com medo de estar certo. Não é vergonha, com medo de estar certo, não faz o menor sentido, né? Mas o que mais me deixou chateado esses dias foi que uma amiga minha faz vídeos para a internet e tal, há pouco tempo, razoavelmente pouco tempo, ela me contou um caso que uma pessoa, que é uma amiga dela, deu um feedback pra ela muito escroto. É muito escroto. E ela ficou muito mal. E aí ela meio que foi tentar se justificar, não sei o que, beleza. Moral da história. Ela ficou super mal, a pessoa foi escrota, e ela não teve uma conversa com essa pessoa. Ela teve vergonha de estar certa. De pegar e falar assim, fulano, olha só, eu não quero esse tipo de feedback mais, porque não foi nada construtivo. Ah, mas eu tava com a intenção, mas foda-se sua intenção, não importa, não me ajudou em absolutamente nada, só me fez me sentir mal. Eu acho que você pode falar isso dessa forma, mas dessa forma, porra, não me ajuda em nada. Se for só essa forma que você tem para contribuir, eu prefiro que você não dê o feedback. Ela não fez isso. Ela tem vergonha de estar certa, ela ficou com medo de gerar um atrito na relação por estar certo. Mas pensa, esse é o tipo de gente que você quer perto de você? Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, na minha cabeça, a gente não precisa ser desrespeitoso, mas, cara, se vem alguém aqui no escritório, né, participar do evento e fez um comentário babaca, eu preciso falar para essa pessoa, mas ela vai ficar chateada comigo? Então fica. Então fica, porque antes ela ficar do que eu, porque ela tá errada nessa história, né? Então essa política de vida, eu garanto para você, eu tenho certeza que em muitos momentos você não coloca a situação como tem que colocar. Aí daqui a pouco você, para dar seu chilique aí comigo, vai falar assim, mas eu não posso fazer isso com o meu líder, com o meu chefe, porque tem um negócio político na empresa. Tá bom, não começa por aí. Talvez você precise daquele emprego, você não pode... né? Eu entendo que tem situações, mas a política de sempre transparente
e de não ter medo de estar certo, né? De vergonha, medo, é muito importante. Isso muda a forma como as relações são criadas. Então, se você acumular um monte de insatisfação, eventualmente talvez você vai se sentir mal, talvez você vai ficar doente, talvez você vai criar uma situação onde daqui a pouco você explode e a pessoa nem entende porque você acumulou um monte de coisas, a pessoa nem sabia que você estava insatisfeito. Então, essa é a dica aqui que eu dou para vocês, porque vai fazer diferença no seu dia a dia. A quinta coisa é que eu não me relaciono, não fico próximo de gente que reclama demais e é pessimista. Cara, eu não gosto, drena minha energia, me desanima, me deixa para baixo. Eu nem tô falando nada esotérico, tá? Mas aquele comportamento ali... Não, tem uma frasezinha clássica. Ah, mas eu não quero resolver, eu quero reclamar. Então vai para reclamar, mas vai reclamar longe de mim, porque, cara, existe o tipo de gente, né, que arruma 3 problemas para cada solução. Isso aí, sinceramente, esse tipo de gente não vai para frente, não prospera como pode prosperar, só enche o saco e prejudica o time, puxa a energia do time para baixo. Então, fica atento aí, porque provavelmente se você tem gente que você tem controle que você consegue se afastar, afasta porque não vai fazer diferença na sua vida. Quer dizer, vai fazer diferença negativamente. O que você precisa muitas vezes é de gente honesta para te dar feedback. Então, talvez, assim, não é que eu preciso de gente concordando em tudo comigo. O que eu preciso é de tirar as pessoas que estão freando tudo ou trazendo aquela energia ruim lá. Então, se tem alguém que te fala uma verdade de um jeito legal e tal, e que não tem esse comportamento sempre ruim, aí show de bola. Senão também você vai ficar nessa loucura desse só otimismo e inevitavelmente as coisas vão dar errado, né? Então toma cuidado quem está perto de você, tem que ter gente ali, esse ambiente faz muita diferença. Então, se você é ambicioso, tem que ter gente ambiciosa, você quer andar para frente, tem gente que te empurra, não te segura. E muitas vezes é isso, a gente tem muitas vezes dentro da família, dentro de casa, gente que bota freio na gente. Só que se você é adulto, né, chega de botar a culpa nos outros, né? Então você vai lá, fala, beleza, entendi, fiz a leitura do fulano, eu tenho que afastar, não preciso tratar mal, não preciso ser escroto, não preciso ser babaca, mas não é quem eu quero do meu lado, beleza? Anota aí. E pra gente fechar, uma dica que me ajuda muito até hoje, que é eu sempre... É difícil de admitir isso aí, tá? Foi bem difícil. Mas eu sempre tive inveja. Sempre tive inveja. Em algum contexto da minha vida era inveja, seja porque a pessoa tinha algo que eu não tinha, conquistou uma posição que eu queria, conseguia concentrar mais que eu, estudar mais que eu, ganhava mais que eu, sei lá. E aí eu acho que eu vi foi o Naval falando disso, que era a forma como ele entendia para lidar com inveja, que era o seguinte. Eu sei que você sente inveja também, tá? Talvez você não sente tanto quanto eu, talvez te prejudica menos, mais, enfim. Mas ele falou um negócio pra mim que foi muito transformador, que é, cara, se você quiser ter inveja de alguém, você tem que ter inveja da vida inteira dela. Senão não é justo. Por quê? Ah, mas o fulano ganha o dobro. Beleza, ele ganha o dobro, mas... Pô, ele tá sacrificando noite, final de semana, ou ele fez uma coisa, ou ele se expôs de tal forma. Quer ter inveja? Beleza, mas tem inveja de tudo. Ah, cara, eu não queria ter a vida dele. Eu queria ganhar o que ele ganha, mas sem ter a vida dele. Então não pode ter inveja. Porque tem um preço a se pagar para aquele negócio, né? Então teve um caso pessoal bem interessante, que assim, tinha uns amigos que compraram uma casa, né? E pô, eu não tinha a minha casa ainda. Eu falei assim, porra, fulano já conquistou isso, né, já avançou nesse sentido, eu não avancei ainda, tô ficando para trás, tô com inveja e tal, e pô, uma casa muito legal. Mas esse casal nunca tinha feito uma viagem internacional. E aí, por quê? Porque eles eram muito psicopatas em juntar dinheiro para comprar casa, que era o grande sonho deles. Então, de novo, cada um faz cada vida, não mexe o saco. Mas aí quando eu vi isso, eu falei assim, pô, mas peraí, eu tenho inveja das decisões que eles tomaram para poder comprar casa? Eu falei, ah não, cara, eu acho que eu sou muito mais feliz tendo feito as minhas viagens e as minhas escolhas, que são coisas importantes para mim, e não ter comprado a casa por causa disso. E aí pronto, quando eu racionalizei esse negócio, eu vivi muito em paz. Porque assim, no fim das contas, eles fizeram a escolha deles, eu fiz a minha. E aí,
eu passei a viver em paz com esse negócio. Então você começa a entender o que te causa essa sensação ruim, e aí você aprende a lidar com isso. Moral da história. Eu não sei se essas regras, essas filosofias, esse conjunto de coisas é o que vai te ajudar e tudo mais, eu sei lá. Mas o que eu sei é que, para mim, fez muita diferença ter clareza dos problemas que eu quero enfrentar, das coisas que eu estou sentindo, que eu não quero sentir, como lidar com isso. E aí, quando você vai estudando e quando você escolhe lidar com aquele problema, pô, as coisas fluem bem melhor. Então, essa é a minha dica para você, viver um pouco menos no piloto automático, refletir mais sobre essas situações, não ficar noiado só em estudar coisa de trabalho, coisas técnicas, porque muitas vezes a forma de você resolver os seus problemas está na forma como você vive, como você toma decisão, quem está perto de você. Então, esse foi um episódio extremamente coach. Ó, tá na hora da gente voltar a trabalhar. Então, deixa aqui as suas estrelinhas no Spotify, o seu like no YouTube, comenta, me dá o feedback se esse é o tipo de coisa que você quer ouvir, se isso te ajudou, se não ajudou, se é uma baboseira incrível. Talvez tenha sido uma baboseira incrível para você e não foi para outra pessoa. Então não é porque você vai me dar esse feedback que necessariamente eu vou aceitá-lo imediatamente, mas eu preciso ouvir o que está fazendo sentido para você, beleza? Então, ótima semana, ótimo novembro, Black Friday para você, pra gente também, vamos trabalhar e até semana que vem. Valeu!